ver todo mundo louve. Quero ver todo mundo louve. Alguém alto, vai. Louve. Quero ver. Louve. Continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Espero que todos estejam bem, que todos tenham passado uma semana abençoada, debaixo da graça, da proteção do nosso Senhor. Mais uma vez, reunidos em um só propósito de adoração e de louvor. Por isso eu convido a igreja neste momento, no
num ato de fé, né, de acreditar em Deus, que nós possamos estar orando neste momento, estar nos preparando, né, o ambiente já está preparado. Vamos nos apresentar agora diante de Deus através da nossa oração. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos primeiramente te agradecer, porque somos livres para te adorar, te exaltar e engrandecer, ó Pai. Que nesta noite o Senhor venha derramar sobre nós uma bênção especial, algo vindo do Senhor, algo sobrenatural sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, desde já deixar tudo lá fora, tudo aquilo que muitas vezes tirou o nosso sossego, a nossa paz, e que nós venhamos neste momento nos entregar verdadeiramente, ó Pai, querendo buscar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor esteja desarmando as nossas mentes, abrindo o nosso coração, ó Pai. Que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, porque nós cremos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é único, só o Senhor é digno, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, preparando, Senhor, desde já a palavra que vai ser ministrada, abençoando, Senhor, aqueles que virão ministrar, aqueles que vão louvar neste momento, através do grupo de louvor, aqueles que talvez não puderam estar aqui nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa estar tocando através, ó Pai, das redes sociais, do YouTube, Senhor, que o Senhor esteja alcançando vidas, ó Pai, que vidas possam ser alcançadas. Nós queremos te exaltar, te glorificar, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é único, ó Pai. Que Teu Espírito seja presente em nosso meio nesta noite, que nós possamos, ó Pai, receber algo vindo do Senhor, ó Pai. Eu creio no mover sobrenatural do Senhor, através das nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e toda glória, Pai. Venha, Senhor, abençoar a cada um nesta noite, ó Pai. E que nós possamos estar recebendo algo do Senhor, ó Pai. Algo que vem do céu, algo que vem do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Receba, Senhor. Receba o nosso louvor. Que nós possamos, nesta noite, ó Pai, receber algo especial do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai. E que as palmas louve e exalte ao Senhor. Amém? Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja.
do Senhor. Declare: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aplauda este Deus. Aleluia. Aleluia. Desde quando você está aqui, o Senhor está liberando sobre a sua vida o espírito de ressurreição, de vida, porque é isso que Ele tem para mim e para você nesta noite. Aleluia. Um grande exército se levanta com vida em abundância para determinar uma nova história a começar a partir da sua casa, em nome de Jesus. Mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vos ressuscitará. É sobre a sua vida o que posso ver. Vale de ossos secos. O que posso dizer? Já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria. Não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria. Venha Espírito,
profética nessa noite. Nos levantamos para determinar a palavra de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Declare vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra. Profetiza. Volte a respirar. Posso ouvir? Posso. É pela fé. O som do avivamento está chegando. A morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. É sobre a sua vida. E é por isso que nós não vamos desistir de orar. Nós não vamos desistir de clamar. Porque nós somos um povo santo. Nós somos um povo escolhido. Nós somos a nação santa. Nós somos a geração que nasceu para dar certo. Então nessa noite, eu gostaria de te convidar a levantar as suas mãos. E como ato de fé, nós vamos continuar clamando. Clamando até o milagre acontecer. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Vim. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Nessa noite você deve ver milagres. Então diga. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Não vou desistir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagre.
ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. E eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Deus, eu amo a multidão, sei que agora é a minha vez. Deus me toda compaixão, te toca agora pra viver milagres, milagres. Deus, eu amo a multidão, sei que agora é a minha vez. Deus te toda compaixão, te toca agora pra viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Até o céu me Eu ouvir. vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu vim viver, Vim viver milagres. Vim viver milagres. Vim viver milagres. aleluia, aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor nessa noite. Se você crê que Ele já está presente, abre a sua boca e comece a engrandecer o nome dEle. Que a
sua oração nessa noite possa ser: Senhor, me refaz. Senhor, tira tudo que não te agrada. Me faz um vaso novo nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Eu largo tudo pra viver o tudo. Diga isso a Ele. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Peça isso a Ele. Me refaz, Senhor. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Faça essa oração. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser
olhos, erga as tuas mãos. Senhor amado, Faça das nossas vidas, Senhor, como um vaso. como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra-nos, Senhor. Quebra minha vida e faça de novo. Mais uma vez, vamos declarar essa parte. Eu quero. Diga a Ele com todo o teu coração. Larga o seu eu para ser transformado. Aplauda o Senhor de todo o teu coração, bem forte. Aleluia, aleluia. Aplauda mais forte ao nome do Senhor. Glorifica o teu santo nome. Nessa mesma unção vamos declarar o nosso decreto de 2026, chamando ainda mais a presença de Deus para as nossas vidas durante esse ano. Declare assim comigo: 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas.
Cremos numa unção profética para esse tempo de busca que alcançará a nossa casa, trabalhos, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que a harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Esse é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! 2026, o ano da presença. Juntos vamos tocar o céu. 2026, o ano da presença. Uma última vez, 2026, o ano da presença. Aleluia! Glória a Deus, igreja. A graça e a paz, boa noite. Eu quero dar início a essa participação, convidando a todas vocês e a todos vocês a aplaudir essas mulheres maravilhosas. Mulheres com a sua história, mulheres com as suas vitórias, mulheres com as suas dores, mulheres que estão aqui. Aplauda bem forte, você merece, mulher. Você merece esse aplauso, você merece essa celebração, porque você está aqui como uma filha de Deus, uma rainha, uma princesa que nasceu para estar nesse lugar, reinando em vida. Amém? E estamos aqui nessa noite para buscar a presença do nosso Deus, nos encher mais de unção. Para quem não me conhece, eu sou a esposa do pastor Alberto, a pastora Janaína, e vou passar alguns recados a vocês. Já se tratando das mulheres, Li, está aí a pastora Michele é responsável pelo grupo de mulheres, pelo ministério com mulheres aqui da nossa igreja. Nós trabalhamos juntas, temos essa parceria linda. E esse mês de março, o Senhor colocou no coração dela um mês diferente, né, com atividades diferentes para as nossas mulheres. Para que toda semana
nós estivéssemos aqui reunidas, buscando a unção de Deus, buscando uma palavra da parte do Senhor para nós, direcionada para a mulher. Amém? Para esse público feminino se equipar ainda mais, se ferramentar ainda mais, para estarmos assim caminhando em vitória nesse ano de 2026. E uma das formas de nos capacitar, de nos ferramentar, é buscando ao Senhor, porque é o ano da presença. E para que haja presença, nós precisamos o quê? Buscar ao Senhor. E eu fiz questão, de eu mesmo estar falando hoje, por quê? Semana passada, nós tivemos o Cine Gospel aqui, e a Michelle anunciou como um evento do Repleplé, né? O que significa Repleplé para nós? É a unção de Deus, como o pastor Alberto fala, fogo líquido sendo derramado sobre as nossas vidas. E eu quero testificar isso, eu fui muito impactada com o filme que nós assistimos. Algumas mulheres disseram assim, nós já assistimos, nós conhecemos, né, o Quarto de Guerra. Irmãs, fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais palavra de Deus nós ouvimos, mais fé é enxertada no nosso coração, mais fé é derramada sobre nós. E foi um momento em que o ambiente estava preparado para isso, para o Senhor derramar uma porção diferente sobre as nossas vidas, porque foi Ele que colocou no coração da pastora Michelle esse desejo de se reunir com as mulheres. Nada do que nós fazemos aqui é por um acaso, amém, amadas? Nada do que nós fazemos para o reino de Deus é invenção da nossa cabeça. Nós oramos, nós buscamos ao Espírito Santo para que Ele nos dirija como Ele quer que seja feito, de que maneira Ele quer que seja feito, para que você e eu possamos ser alcançadas por Ele. E foi maravilhoso. Deus ministrou muito ao meu coração através daquele filme e também das mulheres que estavam aqui. Eu, a pastora Dice, a pastora Mi. Foi aniversário dela, estivemos com ela na quinta-feira e nós estávamos falando sobre isso, né, Dice? Como foi diferente, né, Rô? A Rose trouxe até visitante. Nós tínhamos mulheres novas aqui. Foi um momento em que nós tivemos esse privilégio de evangelizar e convidar amigas, porque nós convidamos a amiga para assistir um filme secular e está tudo jóia, isso é ótimo. E por que não fazer isso pelo reino? E por que não fazer isso por nós? Não é verdade? Nos reunir nesse propósito. E foi muito bom. Eu estava lá atrás com a Mi e prestando atenção naquele filme, o Senhor ministrando, né, a minha vida. Como a gente precisa estar municiada para vencer as nossas guerras. Mulher, como que você tem vencido as suas guerras? Que tipo de munição você está usando para vencer as suas guerras? Todas nós estamos hoje vivendo momentos de guerra, de desafio espiritual. A Bíblia nos garante que somos mais que vencedores em Cristo. Para que possamos realmente viver essa promessa, nós precisamos estar em Cristo, sendo obedientes ao chamado dEle. E tudo isso que eu estou dizendo é para te convidar para terça-feira. Se você é mãe, já é mãe. Se você tem o desejo de ser mãe, se você é filha, vem estar conosco na terça-feira, que nós vamos estar falando a respeito do chamado, da missão que é o quê? A maternidade, né? Ser mãe é um desafio. Ser mãe é algo que realmente precisa do direcionamento de Deus. E nós vamos estar aqui ouvindo mulheres que se colocaram à disposição do Senhor para gerar no ventre profetas do Pai, profetas dessa geração. Então eu gostaria, mulher, que você se organizasse, pastoras, presbíteras, intercessoras, venham estar aqui nesse momento, gerando como mães e mães espirituais para o reino de Deus e aprendendo a como crescer em autoridade sobre a vida dos seus filhos lá na sua casa, para vencer e desfazer toda obra contrária que queira se levantar contra a sua família. Porque eu sei sim, eu sou filha e sei o desafio que a minha mãe viveu para que hoje eu estivesse aqui nesse lugar. Ela pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui. Talvez você não está sabendo pagar esse preço, mas nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui pelo Espírito Santo para te direcionar. Amém? Segunda-feira nós temos uma reunião muito especial aqui. O pastor Everaldo, a pastora Dice, com o grupo de intercessores estão se reunindo
toda segunda-feira, às 7h30 da noite, para orar, para buscar o Senhor. De repente você fala, eu não sei orar. Vem que você vai aprender. Eu preciso de oração. Vem aqui. Nós vamos estar orando por você. Vamos estar orando com você, porque na igreja, gente, na sua casa, no reino, tudo é gerado através da orar. Eu oro em casa. Ok. E sim, nós precisamos fazer isso, o nosso devocional diário. Mas quando o Senhor convoca a igreja, nós precisamos nos posicionar, dizer sim ao chamado e vir orar. Né? Nós vemos que nós somos assim, muito pontuais, com muitos compromissos que temos com relação à nossa vida secular. Vamos começar a entender esse princípio de ser pontual também com as coisas de Deus. Amém? De priorizar também o que é do Senhor. Existe uma agenda na sua igreja. Se você faz parte dessa igreja, se você é membro dessa igreja, é obreiro nessa casa, serve nesse lugar, nesse ambiente, eu quero te convocar a estar mais conosco. A participar daquilo que o Senhor está colocando no coração do nosso pastor, dos pastores, no meu coração. Nós precisamos sim que você esteja conosco nessa caminhada, para que juntos possamos fazer a diferença em Bragança Paulista, para que juntos nós consigamos fazer a diferença aí na sua casa. Amém? E também nós voltamos os encontros de sábado com os adolescentes, a partir das 4. Se você tem filhos de 12 a 17 anos, das 4 às 5, 5h30, nós estamos aqui reunidos com os pastores, Leisiane e o seu esposo, o Diogo. E das 7 às 8, 9 horas, nós estamos aqui com o Du e com a Isa. É 7, né? Com o Du e com a Isa, ministrando para os jovens adultos. Amém? Eu não sou jovem, eu não me considero jovem. Irmã, você não está casado, você não está casado? Vem, só vem. Vem participar, vem ouvir a palavra, vem ser cheio do Espírito Santo e Deus vai preparar algo para você. Ok? Deus abençoe o seu culto em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Leisiane. E é assim, um prazer muito grande estar aqui comunicando para vocês algo muito legal que vai acontecer na nossa igreja. Nós tivemos uma reunião muito proveitosa com o nosso pastor a respeito de agenda, o que ele gostaria de estar planejando para esse novo ano de 2026. E, para quem não sabe, eu trabalho na administração, então a gente está sempre por dentro de tudo que está acontecendo. E hoje nós queremos compartilhar com vocês o que vai acontecer com cada um de nós. Né? Nós estamos aqui, cada um tem um chamado, cada um foi escolhido, e nós queremos chegar ao nosso destino, chegar ao nosso propósito. Quantos aqui creem que tem o propósito de Deus? Digam amém. E nós, como igreja, nós queremos te ajudar a você chegar nesse seu destino ministerial. E a partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar um trilho de crescimento com cada irmão. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Pode colocar aqui no telão para nós? A partir de hoje, nós teremos um trilho no qual cada um de vocês vão poder caminhar. Vai ser muito legal, vai ser uma jornada para que você possa chegar ao seu objetivo ministerial. Às vezes você chegou aqui, tem desejo de ser batizado, tem desejo de fazer parte dessa família, tem desejo de fazer parte da nossa igreja, só que não sabe o que precisa ser feito. Então, a partir de hoje, nós temos agora um caminho para você traçar. E aqui nós temos, por exemplo, o primeiro passo antes do batismo. Se você está aqui na nossa casa, se você se identificou com a nossa família, quer estar aqui, ser enraizado aqui, este é o primeiro passo para que você possa seguir a sua jornada rumo ao seu destino. E aqui a gente vai ter todo um processo até o batismo. Aqui também a gente vai ter seminários que você vai ter que passar durante esse processo para que você possa gerar cura sobre você. E a partir daí, depois do batismo, nós temos o segundo passo. E aí? Batizei. E agora? Temos um outro caminhar até você chegar nas células. Sim, aí quando chegamos nas células, nós temos o terceiro passo. Para você que já é membro, já é batizado, já passou pelo integrando, já passou pelo batismo, já passou por diversos cursos, que nós vamos ter também nesse trilho, você vai passar por um outro processo, que é um processo de descoberta do seu destino ministerial. E aqui a gente vai ter muitos cursos a respeito da sua ativação no profético, entender qual é o seu destino.
Às vezes você está aqui e você ainda não sabe onde Deus vai te encaminhar para que você possa trabalhar para o reino. Às vezes estamos vendo aqui futuros pastores, presbíteros, diáconos, e aí a partir dali você já vai começar a entender qual é o propósito que Deus me quer nessa casa. Então nós vamos ter um curso para que você possa descobrir esse seu destino ministerial. A partir do quarto passo, nós temos todo um processo para quem é líder, para quem é supervisor, para quem é coordenador, né? A gente vai ter muitos cursos que vão te engajar no seu chamado, engajar no seu processo de liderança e de crescimento. E ali, a partir do processo 5, vamos ter muita coisa legal que vai aperfeiçoar o líder a chegar ao seu destino ministerial. Eu fiz um resumo, gente, mas a gente vai estar postando para vocês nas redes sociais, para que você possa já começar a ver em que passo eu estou, né, para que nós possamos já ir direcionando você ao seu destino ministerial. E aí você me pergunta, e como a gente vai trabalhar tudo isso? Sim, nós vamos trabalhar nas células. Estamos para chegar aí com as células em 2026, e esse vai ser a caminhada que o líder e os discipuladores vão estar te acompanhando para que você possa estar passando por todo esse processo. Amém? Então, é uma honra poder estar compartilhando isso com vocês, mas a gente vai estar sempre conversando aqui durante os cultos, a gente também tem a administração durante a semana, vocês podem estar aqui e podem estar tirando as dúvidas quando necessário. Mas aguardem, porque teremos muitas novidades, principalmente que serão trabalhadas dentro das células com respeito ao trilho de crescimento. Amém? Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo culto. Boa noite, a graça e a paz. Como é bom estar aqui com vocês. Olha para quem está do teu lado, diga: você é muito especial para Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei da tua alegria, mas eu posso falar da minha. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui nesta noite. Tem muita gente que gostaria de estar aqui, mas não está, por conta de uma doença, uma enfermidade, alguma situação. E nós somos privilegiados, porque nós pudemos chegar até aqui. Pode ser que nem tudo esteja tão bem quanto você gostaria, mas tem um ditado que diz assim, que nada está tão ruim que não possa piorar. Tem gente que é pessimista demais, mas eu quero te falar que Deus tem o melhor para a tua vida. Eu quero te falar que para tudo tem conserto. Eu quero te falar que Deus, Ele te ama e Ele pode fazer algo por você. Algo que você já tentou e não conseguiu com o seu braço de carne, mas pode ter certeza que com o poder de Deus sobre a tua vida, um milagre vai acontecer. Pode esperar esse milagre para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus projetos, para os teus sonhos, para o teu chamado, para o teu ministério. Eu creio no que Deus tem para a tua vida, e este altar é um altar de liberação, e recebe aí no teu lugar tudo aquilo que Deus já tem preparado para você. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Minha irmãzinha querida está ali, levanta a mão. Já faz aproximadamente um mês que ela teve um infarto, e não sei se morreu, não sei se quase morreu. Eu só sei que a nossa igreja viu um milagre. Nós oramos e intercedemos por ela. Foi uma mobilização linda da parte dos irmãos. Muitos estavam trabalhando, correram para o banheiro, se ajoelharam lá. Alguns pararam o carro, outros oraram com outra pessoa por telefone, fizeram batalha espiritual onde estavam. E foi algo assim traumático, porque a Janaína, minha esposa, estava junto, e o médico e a enfermeira diziam: estamos perdendo ela, estamos perdendo ela, estamos perdendo ela. E nós ali na oração e na intercessão, crendo no milagre de Deus. Eu me lembro que há um mês atrás, mais ou menos, eu estava em São Paulo num treinamento,
ela me mandou mensagem, eu fui buscá-la, junto com as pessoas que estavam comigo, e ela ainda chegou se recuperando, não estava bem, em convalescência, e ela disse: eu quero ir para o culto, porque a gente nunca sabe quando é a nossa última ceia. E eu fico feliz de vê-la aqui, e você é um exemplo para nós, porque geralmente muitos não dão importância para isso, e nós estamos aqui para aprender a valorizar o que Jesus fez por nós na cruz. Ele se entregou no nosso lugar, morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui neste culto presencial, vocês que estão aqui a primeira, segunda, terceira vez, você que está nos acompanhando pela internet, vocês que vão assistir este culto gravado depois, que esta mesma atmosfera de graça alcance vocês em nome de Jesus. Estou feliz de ter aqui o André e a sua amada esposa pela segunda vez. É filha? Que menina bonita. Como é o nome dela? Júlia. Deus abençoe, não é? Marta aqui, Jaqueline aqui. A Marta é irmã, né, Jaque? Um beijo para ela, né? A Jaque, Léo, Cris. Deus abençoe demais vocês. Quanta gente querida, quanta gente bonita. Os feios não vieram, ficaram em casa. Brincadeira, você sabe disso, né? Filho feio não tem pai, sabia disso? Às vezes o pai vai ver o filho que nasceu, parece um joelho inchado. Depois que nasce, o pai diz: é a minha cara. E filho feio não tem pai. Meu filho é lindo, eu concordo, digo: é mesmo, irmão, glória a Deus. Teu filho puxou a mãe. Deus abençoe demais vocês. Glória a Deus. Eu vou falar dos aniversariantes rapidinho. A Michele me ajuda, para eu não abrir aqui. Diga para mim, por favor. Nicole fez nível. Deus abençoe, Nicole. 18? Juízo, viu? Ela disse que tem, só não usa. Brincadeira. Que bênção, viu, Nicole? Beijo no coração. O eu aqui, que é a nossa pastora querida, a Michele. Que Deus abençoe, viu? 23. Tá certo. Quem mais? Pastora Edna, cadê você? Está ali. Me permita me excusar aqui. Nós tínhamos um compromisso marcado, não é, com a Rosenilde. Cadê Rosenilde? E infelizmente eu não consegui ir lá. Mas fica aqui o nosso carinho, o nosso beijo, o nosso abraço. Você é muito querida, muito especial. Amamos você. Quem mais? A Nathalie não pôde estar hoje, mas a Laine transmite o nosso parabéns para a Nath. Você também, a Malu. Pode chamar de Malu? É Maria Lúcia. Oi? Mas abrevia, né? Maria Lucileia. No telefone estava Malu. Estava. Depois você vê lá. Você também fez aniversário. Parabéns. Quem mais fez? Para a gente não deixar passar em branco. Parabéns para você nesta data querida. Vocês cantam a versão comprida, né? A gente canta a versão curta. Eu não cantei porque eu esqueci. Parabéns para você nesta data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Falando nisso, o Pezão está muito romântico. Hoje ele deu uma caixa de Ferrero Rocher para Rose. Para quem mais?
Já comeu tudo, né, Rose? Não sobrou nada, viu? Não sobrou. Viu, Pietra? Já era. Mas é legal isso, né? Os maridos precisam presentear suas esposas, não só no Dia Internacional da Mulher, não é? Mas em outras datas também. Mulher gosta de receber presente, não gosta? Ah, eu sei que mulher gosta. Para vocês terem uma ideia, eu descobri a chave do coração da minha esposa, a chave Pix. Ai, meu Deus do céu, é só a graça. Muito bem. Deixa eu partilhar algumas coisas rapidamente com vocês. Como a Leise falou, nós tivemos uma reunião muito proveitosa essa semana. Nós estamos trabalhando a questão do nosso projeto social, um novo CNPJ, braço forte da nossa igreja para a realização dos nossos projetos sociais. Então está meio caminho andado e nós vamos poder contar com o patrocínio de empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, para os projetos que a nossa igreja tem para abençoar a comunidade. Então eu gostaria de partilhar isso com vocês. Ela falou do trilho de liderança. Nós vamos ter um café com o pastor. E é claro, obviamente, que eu vou chamar os pastores da nossa igreja, aqueles que puderem estar presentes, porque é um café que eu quero ter com os novos, com as pessoas que já vieram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não é? Fala para o Rogério, né? E a gente vai passar a data para vocês depois. A gente vai dar assim umas 2, 3 semanas, para que todos possam vir, porque tem gente que não veio hoje, tem gente que vem semana que vem. Assim nós convidamos um bom grupo para o café que a gente vai ter juntos, para se conhecer melhor, para contar os testemunhos e para aumentar a nossa comunhão, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai fazer, eu vou me reunir com os líderes de célula e nós vamos fazer uma celebração com os irmãos das células, porque as nossas células cresceram e elas precisam se multiplicar, independente de qualquer situação. É assim que acontece em outras igrejas, é assim que precisa acontecer conosco. Nunca estamos preparados, mas vamos nos preparando, porque Deus é um Deus de graça e Deus vai nos usar apesar de nós. Amém? Então, nós vamos marcar também essa festa, esta celebração das células. O cadastro do batismo nós estaremos abrindo, aqueles que não se batizaram para se batizarem. Uma coisa importante para falar com os irmãos, com respeito aos atendimentos. Por exemplo, tem muita gente que passa por algumas situações e precisa de ajuda. Se você não falar e pedir, marcar o atendimento, nós não temos como ajudar você. Então eu gostaria que você soubesse que a igreja tem 3 psicólogos e que temos um trabalho muito bonito executado por elas, um trabalho terapêutico, um trabalho onde a gente vai conseguir, e espiritual também, principalmente, né? Porque a gente não pode substituir a palavra por outra coisa. Nos ajuda e ajuda muito, mas nós precisamos compreender que isso é importante. Agora, está à disposição de vocês, amém? E pode ligar na administração, marcar e a gente vê o melhor horário. Uma outra coisa de utilidade pública que eu preciso muito falar com vocês, nós temos umas 6 pessoas que caíram em golpe na internet, que acabaram perdendo dinheiro de suas contas, porque alguém ligou querendo confirmar informações, dados, e a pessoa na inocência passa, achando que realmente é do banco, do INSS, enfim. Mas
não passem nenhum tipo de informação por telefone. Para vocês terem uma ideia, tem gente que perdeu 2,5, tem gente que perdeu 5, tem gente que perdeu 8, tem gente que perdeu 20 mil. Então eu gostaria que você entendesse isso. Não fica trocando ideia com esses bandidos por telefone. Desliga. É prova de vida. Desliga. Não é o procedimento adotado oficialmente por eles. Não caia em golpe. Com respeito a boletos que vocês vão pagar, por favor, se certifiquem que o boleto é legítimo. Liga na central, confirma, eu estou aqui com um boleto, vou pagar, porque eles estão falsificando boletos também. Amém? Eu acho que uma outra coisa importante, eu não sei se vocês já viram na internet, mulher tem um costume de jogar, abrir a máquina de lavar, jogar lá um amaciante e bater com a mão. Tem mulheres que morreram eletrocutadas por conta desse tipo de coisa. Então, a máquina está ligada na tomada, não coloca a mão dentro, não coloque a mão na água, porque você nunca sabe quando está passando corrente, é extremamente perigoso. Desliga da tomada, amém? Então, eu preciso falar isso com vocês. Teve minha irmã que falou, pastor, Deus me deu livramento. Eu falei, por que, irmã? Eu fui pôr a mão, de longe ela sentiu a corrente e ela tirou a mão. Se ela colocasse a mão, ela podia ter morrido. Então, toma muito cuidado com isso em nome de Jesus. Tá bom? Eu acho que é o que a gente precisava compartilhar com os irmãos nesta noite. João 10:10 diz assim, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vontade de Deus é que a sua igreja seja abundante em graça, em favor, em bênção, em milagre. Só que muitas vezes a nossa fé, ela está atacada por aquilo que o diabo usa. Muitas vezes ficamos atordoados na nossa cabeça por conta de tantas coisas que sofremos, direta ou indiretamente. E nós não sabemos muitas vezes como lidar com isso. É aí que nós recorremos a Deus e pedimos para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento e estratégia para podermos vencer toda e qualquer situação. Não tenta vencer sem o Espírito Santo. Busca e dependa do Espírito Santo. Vá para a palavra. Creia naquilo que o Senhor te entregou como promessa. O teu milagre começa quando você crê. E tudo o que precisamos fazer é praticar aquilo que nós temos ouvido repetidas vezes aqui. Há pouco a Janaína falou a respeito de como vem fé. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos com a nossa Bíblia aberta, é a boca de Deus aberta falando conosco. E Deus, Ele quer que você vença as tuas crises, as tuas limitações, os teus bloqueios. E como que você vai vencer isso? Através de uma fé forte em Deus. Você não está sozinho, você não está perdido, você não está esquecido, você não está à mercê da sorte. Deus, Ele quer te abençoar. Faça a tua parte, que Deus faz a parte dele. Amém? Quando a palavra diz, eu vim para que tenham vida, é uma vida plena, feliz, vitoriosa e abençoada. Se nós não estamos vivendo assim, nós precisamos buscar a Deus para que a nossa vida tenha sentido. Porque quando você enfrenta só crise financeira, econômica, material, a pressão, opressão, oposição, você deixa de viver. Tem gente que desenvolve doenças por conta
de preocupações, ansiedade. E você precisa saber lidar com estas situações. E Deus, Ele quer te abençoar através de Jesus. Deus, Ele quer mudar a tua vida. E você precisa aceitar esta mudança. E como começa? Muitas vezes com uma pequena oferta. Quando você planta alguma coisa, quando você entrega alguma coisa. Porque quando você entrega alguma coisa, você está colocando ali o seu coração. Jesus disse: aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Aonde está o meu, o seu, o nosso coração? Tem que estar em Deus. Porque quando nós confiamos nele, Ele vai prover, Ele vai liberar, Ele vai fazer aquilo que nós precisamos. E tira os olhos de pessoas, tira os olhos de situações, circunstâncias, adversidades, coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu sei que não é fácil, mas Deus não nos chamou para fazer nada fácil. É um desafio, mas uma coisa é certa: em Cristo Jesus, você é mais que vitorioso. Você precisa preparar a sua mente para viver uma vida de abundância, e não uma vida de escassez, onde você tem lá muitos pensamentos de não vai dar certo, está complicado, eu não consigo. A palavra diz em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ou seja, você precisa dizer para a sua mente como ela deve pensar. Você não pode aceitar que o inimigo plante pensamentos de derrota na tua cabeça, pensamentos pessimistas, negativos, e você abraça. Você tem que ser posicionado. Eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Uma vida abundante, plena, completa, feliz, vitoriosa, abençoada em nome de Jesus. E você precisa brigar com os teus pensamentos. Você precisa abrir a boca e declarar. Preste atenção, a Bíblia diz que existe poder e morte na tua boca. Olha aí, eu acho que está em Provérbios 18, 21. Projeta para nós. Ou 21, aí mesmo. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Tem uma outra tradução que diz assim: feliz aquele que aprendeu a usar bem a boca, as suas palavras. Então olha, se negue a abrir a sua boca e plantar morte, planta vida, planta vitória, planta milagre. Eu sei que às vezes a gente está revoltado, mas é nessa hora que o diabo pega a tua palavra para destruir você. Porque existe legalidade na nossa palavra. E o diabo, ele quer pegar aquilo que você libera de maldição para destruir você. O nome disso é maldição impingida ou automaldição. Não aceita. Você vai abrir a boca para liberar vida, mesmo que o cenário seja de morte. Libera vida, libera vida, libera vida, prosperidade, milagre, vitória, conquista, restituição, saúde. É assim que tem que ser. Amém? Eu convido você neste momento a fazer prova de Deus e entregar para Ele não qualquer coisa nesta ceia, mas o teu melhor. Mas antes, eu gostaria de chamar os irmãos aqui na frente, porque nós vamos abençoar os envelopes que chegaram agora da gráfica da ceia. E eu gostaria de chamar os irmãos aqui com envelope só da ceia, para a gente orar junto. Pode vir aqui, por favor. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé um momento. Pode virar para a igreja, por favor. Aqui, filho. Aqui, filho. Amados, preste atenção. É um ato profético. O crente, ele precisa entender que Deus quer abençoá-lo
para que eles possam abençoar, porque só abençoa quem é abençoado. Eu sei que Deus tem liberação para o seu povo. Deus vai mudar tua vida, tua sorte, teu amanhã, teu depois, teu daqui a pouco, teu futuro, em nome de Jesus, amém? Nós vamos levantar os envelopes agora. Eu gostaria que você estendesse a mão para cá e dissesse assim: Deus, nós apresentamos a Ti, como ato profético, estes envelopes, onde entregamos a nossa oferta da ceia. Estes envelopes chegaram da gráfica agora, e nós queremos pedir a Tua bênção sobre cada pessoa que pegar este envelope e colocar nele uma oferta de fé. Olha, Senhor, para esta pessoa, tira ela da situação que ela está passando, estende a Tua mão, socorre, abençoa este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher, este nosso convidado, este nosso visitante. O Senhor conhece a vida financeira, econômica e material da Tua igreja. Senhor, nós temos sido muito abençoados por conta desta oferta que entregamos no dia de ceia. Desde que nós começamos a entregar esta oferta, o Senhor mudou a história de muitos irmãos aqui dentro, de muitas pessoas aqui dentro. O Senhor levantou empresários, empreendedores, comerciantes, profissionais liberais. O Senhor abriu a porta da oportunidade. O Senhor mudou vidas através de um gesto, de um pequeno gesto, que é de entrega, que é de sacrifício, que é de amor. Nós abençoamos, Pai, cada vida que pegar este envelope, e cremos que o Teu milagre está nesta atitude, em nome de Jesus. Pode sentar, diga comigo amém, graças a Deus. Nós vamos distribuir primeiro estes envelopes. Quem quiser o envelope, eu gostaria que você levantasse a mão, nós vamos levar até o teu lugar, por favor. E nós vamos entregar essa oferta hoje. No dia 15, nós temos o nosso aluguel para pagar. Nosso aluguel é alto, mas o Senhor tem nos dado graças há mais de 11 anos. E eu creio que Deus vai te levantar como coluna forte neste lugar. Uma palavra que Deus está te dando nesta noite, guarda aí no teu coração: não tenha medo. Não tenha medo das ondas que crescem. Não tenha medo do vento que sopra. Não tenha medo daquilo que o diabo fala na tua mente, porque existe uma verdade que o Senhor entregou a você e que está no profundo do teu coração. Não importa a tua situação, o Senhor é com você e Ele tem algo preparado para a tua vida. Em nome de Jesus, tenha uma atitude de fé e recebe o teu milagre, em nome de Jesus. Nós vamos distribuir também para aqueles que vão entregar o seu dízimo, a sua oferta, o envelope do dízimo e da oferta agora, tá bem? Aqueles que quiserem o outro envelope, é só levantar a mão. O nosso Pix já está em tela, as maquininhas de cartão já estão aí à disposição dos irmãos, e você pode pedir o envelope, marca o envelope, preencha, mesmo que você já tenha entregue a tua oferta, para controle, para nossa contabilidade, e para que a gente possa orar por vocês. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar, esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Para
pastor Adailton. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é lucro do que já morreu. Não podes pensar, esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega um amor perdido. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva a mensagem. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor a todos. Queremos orar pela sua vida. Você que nesta noite tem sentido no coração e já tem contribuído com a sua oferta, com o seu dízimo, deixe-me orar por você. Eu creio que Deus já tem abençoado a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, mas que a oração desta noite possa alcançar os altos céus e o Senhor venha bradar na tua casa e no teu trabalho, e que tudo seja para a honra e glória dele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento de adoração a Ti, Pai, nós queremos apresentar a Ti os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor amado, que nesta noite tem contribuído com as ofertas, com os dízimos, Senhor. Oh Deus, nós sabemos que muitos, às vezes, têm passado por algumas necessidades, por algumas pelejas, por algumas lutas, mas mesmo assim, Senhor, tem guardado a 10ª parte, Senhor, e que nesta noite, este ato, Senhor amado, seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um dos Teus filhos nesta noite, Pai, que o Teu nome seja glorificado e exaltado sobre cada vida. Abençoa aquele pai que está à procura de um emprego, que está à procura de um trabalho e não tem encontrado, Senhor. Abre as portas, que o Teu nome seja glorificado a partir deste momento, Senhor. Eu creio que amanhã, este Teu filho que tem passado por esta luta, ó Deus, ele estará aqui, dando um brado de vitória e declarando, Pai, através da Tua presença e do Teu milagre, eu creio que algo vai acontecer. A sua casa será abastecida com o milagre do céu, e o Teu nome será exaltado e glorificado. Deus abençoa, Pai amado, cada dízimo e cada oferta nesta noite. Abençoa o Teu povo, que nós possamos a cada dia nos alegrar com aquilo que Tu tens nos dado e nos abençoado. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia, Jesus. Sou Cordeiro Santo de Deus e declaramos as Suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus.
palavra. Se a palavra de vitória já foi liberada, Se a palavra, se a palavra de vitória já foi liberada, aleluia. Obrigado, Senhor, pela unção deste lugar. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Obrigado porque a tua palavra tem livre curso aqui. Obrigado porque as mentes estão desarmadas e os corações abertos para receber o que o céu tem preparado para a tua igreja nesta noite. Seja exaltado, seja glorificado, seja bendito hoje e eternamente. Amém. Podemos assentar. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, tradução Almeida, revista e atualizada. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Vou repetir. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o seu candeeiro, caso não te arrependas. Obrigado. O Senhor quer nos entregar algo, mas a igreja deste tempo não quer receber. Atenção para isso. Deus tem algo para nos entregar. Um dom, uma dádiva, um presente, um favor. Mas a igreja dos nossos dias não quer receber. Porque nós pensamos que aquilo que Deus tem para nos entregar é concreto, é físico, é material. E Deus, Ele quer falar com você nesta noite sobre a importância daquilo que é espiritual. E que nós, como igreja, temos perdido o entendimento. Porque existe um espírito de sedução neste mundo que nos leva a buscar prazeres ao invés de buscar a Deus. E quando eu falo de Deus, obviamente eu falo de entrega, de preço, de sacrifício, mas nós temos prazer em Deus. Nós nos realizamos em Deus. Nós não pensamos em Deus como tirano, pensamos em Deus como um pai de amor. A Bíblia chama Deus de pai das luzes, das boas invenções, das boas criações. E o diabo, ele quer nos desvirtuar como igreja, e muitos estão dentro de uma igreja pensando de uma forma errada e com uma motivação errada no coração. O diabo muitas vezes tem comprado bons crentes com aquilo que tem valor monetário. Muitos têm se vendido e temos acompanhado as últimas notícias do nosso país, onde a ponta do iceberg apareceu. E nós entendemos que existe um espírito de corrupção sobre a nação brasileira, que tem sugado, roubado o povo para que esta terra não prospere. Mas existe promessa de Deus sobre o Brasil, e nós cremos que o nosso país é um dos mais ricos da face da terra. E nós vamos ser um povo que vai viver o deleite, a prosperidade.
e a bênção de Deus em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer a vocês que o André Mendonça é um pastor presbiteriano da igreja da Lapa, e ele está passando por um período muito delicado. Eu não posso abrir aqui e falar o que ele tem sofrido, mas é do conhecimento de vocês que até colete, a prova de balas, ele está usando. A segurança dele aumentou e a segurança da sua família também foi reforçada. Por quê? Por conta da luta contra o sistema e do combate à corrupção. Eu gostaria de aproveitar este breve momento para fazer uma oração com vocês, porque a oração da igreja tem muito poder. Durante muito tempo nós ouvimos dizer que a voz do povo era a voz de Deus, mas nós descobrimos que a voz da igreja, convertida, lavada, remida, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro, é a voz de Deus. Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, nós queremos orar pela nação brasileira. Nós queremos orar pelo Brasil. Nós nascemos nesta terra. Nós amamos, Senhor, o nosso país. E nós queremos orar, clamar e suplicar para que caia por terra toda a estrutura de corrupção. A tua igreja está orando. A tua igreja está colocando diante de ti as suas dores, frustrações, decepções, desilusões. Quantas perseguições nós temos enfrentado, Senhor, neste lugar, por conta daqueles que detêm o poder nas mãos. Nós queremos orar, Pai, pela nossa presidência, pelos ministros, pelos seus assessores, pelos senadores, deputados. Queremos orar, Pai, por aquele que é de bem, por aquele que ainda não se corrompeu, por aquele que ainda não se perdeu, por aquele que ainda não se contaminou. Pai, nós cremos que ainda existem justos na política e que estão ali para glorificar o teu nome. Senhor, nós queremos pedir pelo ministro André Mendonça, porque nós sabemos do enfrentamento que ele está passando frente ao desafio de estar diante, Senhor, desta causa que agora ele preside. Pai, libera os teus anjos, anjos guerreiros com as suas espadas desembainhadas e flamejantes, para defender a nação brasileira, para defender, Senhor, as pessoas de bem, para defender, Senhor, a nossa economia, para defender, Senhor, aqueles que te servem, que te buscam, em nome de Jesus. Que caia por terra todo laço, toda perseguição, toda injustiça, toda mentira, todo engano. Traz a luz, Senhor, traz a luz. Envergonha, Pai, aqueles que escarnecem de nós, que perseguem o teu evangelho. Seja juiz sobre esta nação, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação
e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre elas do teu poder, Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o seu poder. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amados, não se trata de política. Se trata do povo brasileiro. O povo mais alegre da face da terra. O povo mais feliz da face da terra. O povo mais abençoado da face da terra, apesar de tudo. Amados, nós estamos enfrentando um período de guerras. Pode acontecer a terceira guerra mundial. A igreja precisa se colocar joelhos diante do Senhor, porque nós não sabemos o que pode acontecer pela frente. Amém? Deixa eu voltar aqui à nossa palavra. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, e se não venham a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu disse que Deus quer nos entregar algo através de Jesus, e nós, a igreja, não entendemos isso e podemos perder. Aqui fala a respeito de salvação. A palavra foi dirigida a João, que estava exilado na ilha de Patmos. Tentaram matar João, o apóstolo do amor, num tambor de óleo fervendo, mas ele não morreu. E ele foi então mandado para a ilha de Patmos. E lá ele teve a revelação que está registrada no livro de Apocalipse. E ele fala a 7 igrejas. O Senhor fala a 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 2 e 3. E quando falamos da Ásia Menor, para você entender, nós estamos falando da Turquia, no 1º século. E estas igrejas, elas receberam mensagens de advertência, elogio e encorajamento de Jesus, mas não deram ouvidos. E hoje, quando você vai lá, você encontra as ruínas destas igrejas. Se nós não dermos ouvidos ao Senhor no tempo presente, nós poderemos ser ruínas também no futuro. Por isso nós precisamos abrir os nossos ouvidos. E a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. E aqui Jesus fala para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma representava características espirituais diferentes, desde o abandono do primeiro amor até a fidelidade na perseguição. O resumo de cada uma das 7 igrejas. Em Éfeso, que está registrado em Apocalipse 2, de 1 a 7, é elogiada pelo trabalho e perseverança, mas é repreendida por ter abandonado o primeiro amor.
Esmirna, Apocalipse 2, de 8 a 11, encorajada a ser fiel diante da perseguição e pobreza, não recebeu críticas. Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, dos versículos 12 a 17, elogiada por manter a fé, mas repreendida por tolerar falsas doutrinas, as doutrinas dos nicolaítas. Tiatira, Apocalipse 2, de 18 a 29, conhecida pelas suas obras e amor, mas repreendida por tolerar Jezabel, a falsa profetisa. Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6, repreendida por ter fama de viva, mas de estar morta espiritualmente. Filadélfia, Apocalipse 3, de 7 a 13, elogiada por sua perseverança e fidelidade à palavra, mantendo-se firme e sem críticas. Laodiceia, Apocalipse 3, de 14 a 22, repreendida por ser morna, nem quente nem fria, autossuficiente e espiritualmente cega. Aqui nós precisamos ir para o livro de Apocalipse e nos encontrarmos em algumas destas igrejas. Qual é o meu perfil? Qual é o teu perfil? Qual é o perfil da nossa igreja? Que igreja nós somos? Somos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quem somos nós? Qual o nosso perfil? Você acredita que é importante para Deus? Sim ou não? Você acredita que é importante para Deus? Sim ou não? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você acredita que Deus é importante para você? Da boca para fora, nós falamos que sim. Jesus disse: este povo me busca da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Amados, nós sabemos que somos importantes para Deus, mas Deus muitas vezes não é importante para nós, porque nós trocamos Deus por muitas coisas. Lembra-te da onde caíste. Você sabia que muitos daqueles que estão de pé fisicamente não estão de pé espiritualmente? Amados, uma vez eu fui confrontado por Deus com uma palavra muito dura, porque eu era uma pessoa extremamente arrogante, e eu achava que estava tudo bem entre eu e Deus e eu, até que o Espírito Santo me quebrantou e eu pude entender o quanto eu era orgulhoso. Eu estava de pé, eu fazia obra, eu tinha frutos, mas o meu coração estava longe de Deus. E o teu coração está longe de Deus a partir do momento que você se torna independente. Sabe por que você não ora? Você é independente, você não precisa mais de Deus na tua vida. Sabe por que você não jejua? Você é independente, você não precisa mais de Deus na tua vida. Sabe por que você não inclui a Bíblia na tua vida? Porque você é independente, você não precisa mais da palavra de Deus na tua vida. Sabe por que você não dizima e não oferta? É porque você é independente, você é dono do teu dinheiro e você não quer reparti-lo com Deus. Aliás, tudo é de Deus, somos mordomos, Deus nos empresta, e nós achamos que é nosso. Sabe por que não entregamos? Porque achamos que isso não impacta na nossa vida, achamos que é independente, entregar ou não entregar, isso não vai fazer diferença nenhuma para nós. Achamos que podemos ser independentes na área financeira. E quando Deus estabelece o dízimo e a oferta, é exatamente para nos colocar um freio, para que o dinheiro não seja Deus em nossas vidas.
Tanto faz vir à igreja, tanto faz fazer parte de uma célula, tanto faz você ser espiritual. Por quê? Porque você aprendeu, mesmo estando dentro de uma igreja, que pode ser independente de Deus. E não basta entrar, bater cartão, ir embora. Isso é uma vida religiosa. Você precisa buscar a tua experiência com Deus. Você precisa aprender a rasgar teu coração. Você precisa aprender a abrir tua boca e clamar. Clamar, para que o céu te responda. Lembra-te de onde caíste. Aí o Espírito Santo me confrontou. Eu tinha deixado de orar. Eu tinha deixado de jejuar como eu jejuava. Eu tinha deixado de ler Bíblia como eu lia. Eu tinha deixado de ser aquilo que eu era. E quando você deixa de ser aquilo que você era, você deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça. O importante não é fazer, o importante é ser. Mas não existe ser sem fazer. Uma coisa completa a outra, complementa a outra. Como diz o apóstolo, mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Quais as tuas obras? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito pelo Senhor? Amados, é uma vergonha. Ao invés da gente ganhar gente para Jesus, a gente consegue arrancar aqueles que estão dentro da igreja, por conta de conversas, fofocas, mentiras. O inimigo é astuto. E aquele que não está vigilante em Deus, com a palavra guardada no coração, ele é facilmente enganado. Por isso Deus quer te levantar como alguém forte, posicionado, com perseverança, com autoridade, com fé, para poder ser boca de Deus neste tempo profético. Amados, não sabemos quanto tempo falta, mas Jesus está às portas. A igreja precisa se preparar. A igreja precisa se limpar. A igreja precisa se perfumar com o unguento do céu. A igreja precisa se santificar, dobrar o seu joelho e passar horas na presença deste Deus. Não dá mais para a gente só dizer para o censo, para o IBGE, para fins de estatística, de que somos evangélicos. Deus pode contar com você como sua igreja ou não. Agora, lembra-te de onde caíste. Todo recomeço depende de você. Diga, todo recomeço depende de mim. Se você está caído, como é que eu sei, pastor, se eu estou caído? Primeiro, a Bíblia diz que não seremos enganados e nem confundidos. Se você está confuso na sua mente, e se você está sendo enganado por algum espírito rebelde, o inimigo está agindo ali. Como eu sei? Você precisa ser uma pessoa posicionada em Deus, para que Deus possa despertar você para o novo tempo. Então você tem que andar com quem tem fé. Alguém igual você ou melhor do que você. Você não pode andar com gente pior do que você. Você tem que andar com alguém que vai te levantar, vai te dar uma palavra de fé, de esperança, de vida. E não alguém que vai te enterrar, te sepultar e jogar uma pá de cal em cima. Todo recomeço depende de você. Você precisa dizer, eu quero me posicionar. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivo. Isso não é vida com Deus. E na medida que você começa a buscar, você começa a cavar, você vai chegar no profundo, e no profundo vai ter água.
Você vai encontrar o Espírito Santo e você vai desfrutar de uma vida nova. Essa água te limpa, te purifica, te santifica, é o que nós precisamos. Amados, quantas vezes eu tive que entrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu estou vazio, eu quero, eu preciso, eu necessito desta água, eu preciso beber desta água. Deus, eu estou desidratado, Deus, eu preciso desta água para viver. Derrama sobre mim, me banha, Senhor, me mergulha no oceano do Teu Espírito. Deus, eu não quero mais ser como um deserto seco, árido. E preste atenção, Deus está falando com você que está assim, como um deserto seco e árido. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho mais vontade de ir à igreja, eu não tenho mais vontade de nada. Mas por quê? Porque o diabo se levanta através do espírito de confusão e engano. O diabo não pode acessar teu coração. Ele pode até tentar bombardear tua alma, mas você pega e se levanta no nome de Jesus e diz: eu não aceito mais essas mentiras do diabo, porque eu sou filho de Deus. Então, o teu recomeço depende de você. Pense do porquê da tua queda, avalie as consequências. Uma igreja caída pensa estar de pé, mas uma igreja caída não ora, não jejua, não lê Bíblia, não participa dos cultos, das células, não entrega a sua oferta. E a Bíblia diz o quê? Portanto, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Nós não podemos pensar que estamos de pé, mas na verdade estamos caídos, prostrados, ajoelhados, com o rosto em terra para tudo aquilo que o diabo está fazendo. Você tem que se levantar no nome de Jesus. O porquê? Deixou de buscar. Você tem que buscar com intensidade. É você que vai marcar a tua vida com essa intensidade. Amados, desde outubro eu estou fazendo um jejum, semana sim e semana não. 3 dias e 3 noites de jejum. Você pensa que é fácil? Só bebo água. 3 dias e 3 noites de jejum e oração. Semana sim, semana não. Por quem? Por quem não ora por mim, por quem não jejua por mim, por quem não me abençoa. Pela nossa igreja. Eu lembro de vocês, mas vocês muitas vezes se esquecem de mim como pastor principal da igreja. Então, amados, é uma batalha espiritual que precisa ser travada. E eu sei o tamanho desta batalha espiritual. Eu vou ganhá-la por mim e por você em nome de Jesus. Até que você possa fazer parte de novo dos combatentes, dos valentes, daqueles que voltam a buscar a Deus em oração, jejum, palavra, com fidelidade e lealdade ao Senhor. Nada está perdido. E eu tenho visto amarras sendo desfeitas, agrilhões sendo desfeitos, espedaçados, porque é espiritual, amados. Essa sonolência, esta morbidão, esta anestesia que estamos vivendo é espiritual. E somente vamos vencer as legiões, as castas, as falanges, com oração e jejum. Esta legião não sai senão com jejum e oração. As castas, as falanges. Preste atenção, eu creio que algo de revolucionário vai acontecer na tua vida. Eu creio que vai ter mudança, vai ter transformação. Aqueles que te conhecem ficarão impressionados com o milagre de Deus na tua vida.
O porquê? Deixou de buscar, faltou intensidade, é um religioso. Uma questão de amizades, lugares que você frequenta, prazeres que dominam o seu coração e distrações que o inimigo usa. O diabo investe na sua saúde. Ele te ataca. Ele quer trazer doença, enfermidade. Ele se levanta em várias áreas. Nos teus relacionamentos, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios. Arrependa-te. Somente o Espírito Santo pode gerar arrependimento genuíno, legítimo e verdadeiro. Volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Busque ajuda. Sozinho você não consegue. Busque se motivar. Se envolva novamente. Ofereça seus dons e talentos. Invista na obra. Avalie o resultado. Você nasceu para dar frutos e os seus frutos vão permanecer, diz a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Ore e fala com Deus antes de cear. Quebranta o teu coração. Diz: Deus, aonde é que eu caí? Me mostra. Quando foi que eu deixei de ser quem eu era? Quando, Senhor, eu perdi o primeiro amor. Deus, me liberta desse espírito de fascinação e encantamento. Deus, me faz ser espiritual de verdade. Eu quero ser de oração, Senhor. Eu quero voltar a jejuar, a ler a Tua palavra. Eu quero, em nome de Jesus, como filho, viver um mover profético na minha vida e abençoar todos os lugares por onde eu passar. Fala com Deus. Pede perdão por conta da dureza do coração, por conta da rebeldia, da teimosia, da cabeça dura. Fala com Deus. Deus, eu não posso continuar desse jeito. Deus, eu preciso mudar. Deus, me ajuda. Deus, me resgata nesta noite. Deus, me tira do pecado, do atoleiro, do lamaçal, do charco de lama. Deus, faz algo por mim. Eu sozinho não consigo. Espírito Santo de Deus, ministra sobre a minha vida nesta noite. Espírito Santo de Deus, me desperta. Abre os meus olhos espirituais. Torna o meu coração sensível. Fala com Deus. Se quebranta. Fala com Deus. Oh, requei calabashuri andala na rachalabaçu. Oh, requei calamanaya sari andala na yasu. Oh, deixa Deus falar com você. Deixa Deus tratar teu coração. Não pode ser só mais uma palavra. É uma palavra para os filhos. É uma palavra de pastoreamento. É uma palavra que deve nos quebrantar, esmiuçar, despedaçar, tornar em pó o nosso coração. Que caia por terra todo orgulho, toda empáfia, toda arrogância, toda prepotência, toda soberba, toda vaidade. Deus, levanta uma igreja espiritual nesta noite. Incomoda o teu povo. Desperta o teu povo. Acorda de madrugada, Senhor. Leva o teu povo a jejuar. Leva o teu povo a orar. Leva o teu povo, Senhor, a te buscar na tua palavra. Senhor, converte o teu povo. Converte a tua igreja. Senhor, faz um milagre no nosso coração. Senhor, nós estamos suplicando, pedindo, clamando neste momento. Em nome de Jesus. Senhor, não desista de nós. Senhor, cuida desta alma. Não permita que ela se perca, que ela vá para o inferno. Resgata, Senhor. Oh, requei calabá, surianda lanaya, suji que calaná, serianda lanaço. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, neste momento, nós consagramos os elementos,
o pão que representa o teu corpo, o corpo de Jesus que foi moído por nós, o vinho que representa o seu sangue que foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Neste momento, nós consagramos os elementos e cremos que este ambiente é um ambiente santo, é um ambiente de cura, é um ambiente de libertação, é um ambiente de restauração, é um ambiente de reconciliação, é um ambiente de perdão, Senhor. Salva, cura, liberta, faz, Senhor, a tua obra aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Corre que calabasurianda lanaiasa. Oh, requei calabasurianda lanaiasha. Oh, remanasterianda lanaiasi que calabasso. Oh, ramanasterianda lanaiashiri que calabasurianda lanasa. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, rebalabashurianda lanasterianda lanaiasi. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, podei comer do pão. Diga uma palavra de amor a Jesus. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, beba do cálice. Aleluia. Quero expressar como foi bom quando Jesus entrou.
o meu ser é real. Aleluia! Bia, estou feliz de vê-la aqui, junto com a sua família. Tantos irmãos queridos e amados. Chegamos ao final do nosso culto. Vamos fazer a oração para ir embora? Diga, eu vou debaixo da unção do envio. O culto não termina aqui. O culto começa aqui. Porque nesta semana eu vou ser usado poderosamente por Deus. A sua unção vai se manifestar na minha vida. E eu vou ver grandes milagres na minha vida e na vida de outros. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz. Deus abençoe. Abrace pelo menos 5 pessoas. Deus abençoe.